Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí bem? Paulo já tá por aí? Boa noite, boa noite. Só esperar o Paulo chegar aí, a gente já começa. Chegou aí. Fala, Paulo. Fala, cara, tudo bem? Tudo bem você? Tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? Eu só tô ouvindo ótimo. Eu Show. tô também de fone, tá tranquilo. Maravilha, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado aí por aceitar o convite. É sempre bom conversar contigo aí. Acho que na verdade, é uma rotina, né? Conversar contigo. A gente gosta bastante da casa e direto aí tá em contato com você para saber mais sobre o que vocês estão achando aí do cenário e tudo mais. E pra gente começar, cara, comece se apresentando aí pra galera, saber quem você é, onde você trabalha, como que é a casa. Vamos se enturmando aí com a galera. Então vamos lá. Sou Paulo Boa, que é o responsável pela parte de distribuição lá na Arx. Carioca, botafoguense. Isso aí não tem ido muito bem ultimamente. Dois filhos, casado, formado em economia, tenho mestrado em administração, trabalhei em consultoria, banco de investimento, trabalhei como gestão de fundo, trabalhei também como em family office, acho que é melhor parar por aqui, né? Por fim, também tinha parado, e já fui diretor financeiro e diretor de RI de empresa de capital aberto, fui também, head de distribuição também do Indosuez antes de entrar na Arx, eu me mudei para a Arx em 2018, né? A gente saí com a equipe de crédito do Indosuez para montar a a parte de crédito, assumi ali a questão de distribuição. A Arx, basicamente, hoje completa 20 anos, tá? Esse ano é o ano do 20º aniversário. A gente tem aproximadamente 29 bi sob gestão. É, Temos estratégias de multimercado, renda fixa, crédito, ações. Então, a gente acaba sendo uma casa bem completa, o que é muito bacana ali na hora que você acaba vendo como assim compor nas ideias de discussão, de riqueza, de como ver o investimento de várias formas é interessante. Fazer parte do grupo Benoit Mellon, né? O grupo tem duas divisões, uma divisão são de gestoras, nós somos uma das 8 gestoras, uma das únicas, a única, né, aliás, da América Latina. São 2,2 trilhões de dólares, né, sob gestão. E uma segunda divisão que o grupo tem é uma divisão de custódia e administração, sendo o maior custodiante global, com 41 trilhões de dólares sobre gestão. Deixa eu Caramba, só aproveitar aqui e dar uma pode lida falar. aqui no que o meu compliance pediu, né, só para a gente, aqui antes da gente começar, só fazer um disclaimer aqui, Vai né, lá. que essas opiniões, na realidade, daqui desse bate-papo, são minhas e não da Arx, né? E essas opiniões não devem ser entendidas como sugestão ou recomendação de investimento, né? Boa. Então, só para deixar registrado aí o Boa. bate-papo. E você no mercado financeiro já está há quanto tempo? Desculpa, você falou, mas eu perdi. Na realidade, é que eu tentei passar essa ao largo, mas eu praticamente, deixa eu até fazer as contas, eu já estou indo para o meu 28º ano. Show. 20, Show. quer dizer, se eu não ficar por aqui, né? Que chega. Tá. Se eu considero o MBA, né? Que também que no final você acaba não sendo 2 anos, mas quase já está batendo quase 30, cara. Show, maravilha. Hoje a casa, você falou, tá com 29 bi sob gestão, ARCs, né? 29 bi, isso. Tá. E hoje são quantos fundos dentro da casa?
Pô, essa pergunta agora eu tenho que contar, o pessoal brinca que eu crio muito fundo de crédito, né? Mas a Uhum. gente tem hoje, assim, vendo as estratégias, a gente tem dois fundos de multimercado e um fundo de previdência de multimercado. Em crédito, a gente tem três fundos em CDI, dois de debêntures incentivadas, e a gente tem três vertentes ali de previdência também. Legal. De ações, a gente tem três fundos de ações e a gente tem três vertentes também de previdência. Que eu falo vertente, assim, você tem aquele fundo 49, que a legislação. A casa tem 20 anos, né? Então você tem alguns produtos, como o Income, tem 20 anos de existência. Então você pega antigo. E aí, Previdência que a gente lançou lá atrás, tem aquele 49, aí tem o de 70 e tem o de 100, né? Então são três tipos diferentes, são três etapas ali que você foi criando para públicos diferentes, né, também. Isso. Desde o mais conservador até o mais arrojado, né? Desde o mais conservador ao mais arrojado, exatamente, passando. Eu acho que o fato da gente ter produto de crédito, multimercado, ações, também faz exatamente isso. A gente tem literalmente produto para qualquer perfil, né? Então, Legal. do mais conservador, que aí você tem até o fundo soberano, né, que só tem título público, até o que a gente considera o multimercado de ações, né, também, Legal. puro. Legal. Bacana. E Paulo, como que você vê esse novo cenário, né? Basicamente depois dessa pandemia, depois entre aspas, né? Que a gente ainda está vivendo a pandemia e que os juros veio numa declinagem incrível, né? Veio caindo até chegar a 2% e agora o cenário mudou completamente. Como que vocês estão vendo essa perspectiva de alta dos juros daqui para frente? Como que o fundo está, o fundo basicamente um crédito privado, né? Que mais está atrelado ali Bom, aos juros. Como que vocês veem isso? vamos lá. Bom, boa pergunta. Assim, a gente já vinha, de certa forma, olhando, meio que não gostando muito da questão do juro estar em 2%, porque assim, a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa, né? No Brasil, isso foi literalmente a menor, e você trouxe uma questão de que fez a moeda ficar muito desvalorizada. E na hora que você tem essa. E aí, basicamente, é o que a gente está vivendo hoje com relação até ao dólar, né? O dólar está bem desvalorizado, e aí você tem essa pressão, digamos assim, inflacionária que a gente tá vendo. A gente achava já que, na realidade, não era para ficar em 2%, então, basicamente, a gente achava que era um outro equilíbrio. E esse equilíbrio mudou, porque assim, você criou um problema adicional por ter deixado em mais tempo. Então, a gente entende até que deva subir e vamos olhar ali 6%, alguma coisa nesse nível em termos de Selic, né? Uhum. É, e aí, a dinâmica dos investimentos, acho que muda tudo, né? Porque hoje, se a gente for ver os produtos em CDI, tirando os produtos D1, né? Porque o D1, na realidade, o pessoal olha muito mais como fundo caixa do que propriamente uma alocação em crédito, propriamente dita. Então, hoje, se a gente for ver as casas de crédito, o que o pessoal, na média, captou muito pouco desde há um ano para cá, né? Se a gente olhar, pelo menos, já estava fraco ali em outubro de 2019, quando houve aqui a aprovação da reforma. Ele veio ruim, veio a pandemia, foi uma pá de cal, a taxa baixou muito e ninguém aplicou em CDI. Né? Só aquele cara que tem aquele perfil mesmo, com média conservador, não quer correr risco. Porque você tem uma concorrente hoje em renda fixa, porque renda fixa também não é só CDI, né? É que chamado de debênture incentivada. E só a componente inflação está rendendo bem mais do que um carrego ali de um fundo de crédito, né? E ainda é incentivado e o CDI não é. Então, hoje, basicamente, o fundo de CDI ele não é atrativo quando você olha friamente em termos só de rentabilidade, né? Um fundo de debênture incentivado ou uma debênture incentivada, por causa dessa questão da inflação. O que vai acontecer, eu acho que a dinâmica muda. Porque na hora que você tem um CDI a 6, né, você mudou totalmente de patamar e aí você começa a ter um pouco mais de equilíbrio e minimamente uma atratividade maior. Né? Então, à medida que o CDI vai subir, a gente consegue ter uma atratividade maior no fundo. Eu acho que essa dinâmica um pouco, ela vai mudar bastante. Não que a gente ache assim, que todo mundo vai voltar ao que era no passado, que era só fundo de crédito. Longe disso, mas você começa a ter um equilíbrio, pelo menos, de fluxos vindo, né? Legal. E você acha que esse CDI ele tende a chegar
a CDI não, a Selic tende a chegar a 6, ou vocês têm uma ideia de que se chegar a 6 seria um mundo ideal? Vamos lá. Qual é o ponto, né? A gente está vendo assim, uma inflação de 4, 5%. A inflação hoje, se você pegar o que eles chamam de inflação implícita, né, ali na NTNB, né, tudo, está na casa de 5, até um pouco mais do que isso. Se você chegar em 6, e aí considerando 15% de imposto, né, que você paga ali, no final acaba sendo quase juro real. Juro real é zero, né? Então, o Banco Central tem falado que ele vai manter ainda estimulativo, né? Mas assim, então estamos falando 5, 6, 7 também seria, se eu estivesse falando com 1% de juro real, porque a gente foi no Brasil, né? Então, de quanto vai ser também, o grande ponto é assim, é difícil a gente falar simplesmente da taxa sem saber o que acontece por trás, né? Então a grande dúvida assim, vamos ter reforma ou não vamos ter reforma? Como é que vai ser a eleição? Ano que vem é ano de eleição também, então normalmente o mercado fica nervoso. E o que a gente tem visto aqui, até essa questão agora recente do orçamento, foi mais um exemplo, né? Sempre tem alguma surpresa, né? Então, muitas vezes, assim, quando você tem incertezas até que literalmente e até muitas inesperadas, assim, totalmente inesperadas, você tem que acabar trabalhando com taxas maiores, né? Então, esse eu acho que é um ponto que a gente tem que dar uma olhada, saber o que acontece no Brasil em termos de reforma, se as reformas vão acontecer ou não. E se não acontecer reforma e o pessoal e acontecer alguma aventura de aumento de gasto fiscal mais complicado, você pode até ter que aumentar mais do que isso, né? Legal. E no ano passado, no início da pandemia, né, a gente viu aquela coisa da marcação negativa de alguns fundos de crédito privado, e hoje a Arx foi um fundo, o Denali, né, foi um fundo que surpreendeu na recuperação dessa marcação. Bom, isso aconteceu basicamente porque o juros caiu muito. Com essa retomada dos juros, como que você vê os fundos basicamente de crédito privado? Você vê algum problema ou não? Isso tende a normalizar? Como que é? O que aconteceu lá atrás, basicamente assim, só para a gente voltar, para botar todo mundo na mesma página, a gente viu o de 2019, em outubro, reforma da Previdência sendo aprovada, e basicamente ali a gente teve dois eventos. Um é o pessoal sacando dos fundos de crédito para ir para risco, né, que seja, né, vários fundos. Então essa foi a primeira coisa. E a gente viu também, basicamente, uma diminuição na taxa de... vou dizer nem diminuição, mas é o inverso que a gente tem hoje. O mercado já sabia que a taxa de juros ia baixar. A gente não sabia para que nível que ia. Então o pessoal não tinha muito atrativo de colocar dinheiro em fundo de CDI, porque você sabia que ia cair. Então, basicamente, o que a gente viu de lá para cá, e aí isso é reflexo da indústria, ninguém captou. Tá? Tirando alguns nichos específicos, a gente captou muito em previdência, por exemplo, mas assim, os fundos D30, D60, eles basicamente não tiveram perda de patrimônio ao longo, porque não era atrativo e as pessoas sabiam que o CDI ia ficar baixo, e o CDI baixo acaba fazendo que as pessoas tomem mais risco, né? Olhando agora, a gente está literalmente no inverso do que estava lá atrás. Então, lá atrás eu tinha spread de crédito baixo, eu tinha uma saída de fluxo grande, eu tinha fundos muito grandes também, né? E basicamente hoje eu tenho o quê? Até os fundos estão muito menores do que estavam. Eu não tenho assim, demanda para... Você pega a captação dos fundos ainda muito baixa, e a gente está no oposto, porque agora você sabe que a taxa de juros vai subir, a gente também não sabe para quanto, mas sabe que vai subir, e na medida que essas taxas de juros forem subindo, os fundos ficam mais atrativos. Então você começa a vir fluxo para cá. Ou seja, fica ao contrário, né? Está ao contrário. E o terceiro é o seguinte, os spreads de crédito não estão altos. Então, assim, ainda dificulta mais o problema. E digamos assim, putz, pandemia piorou e tal, você vai botar o dinheiro aonde? Vai botar o dinheiro em renda fixa. Você não vai tirar. Então, se melhorar muito, e com a taxa subindo, você também não vai tirar, você não vai botar mais em risco, as pessoas já estão cheias de risco, né? Você não vai ter uma saída, né, uma saída. Isso, você não vai ter, exatamente. E outra coisa que tem, assim, os fundos D1, né, que foram basicamente a origem do problema, porque quando a gente olha a crise, agora é fácil falar, né? Na hora, quando você está vivendo lá no olho do furacão,
Mas a gente teve ali, basicamente, foi 15 de fevereiro foi 15 de março a 15 de abril. Na realidade, não foram 2 meses, foi um mês completo que pegou 2 meses. E foram 2 meses horríveis, né? E foi tudo assim. E até por isso não deu tempo do D30, né? O D60, né? O pessoal ali falou, já era, né? Você não, quando eu receber o dinheiro, eu não sei que cenário que vai estar. Então o pessoal estava sacando tudo do D1. D1 que foi o grande, digamos assim, catalisador ali do problema. E apesar dessa marcação negativa ter assustado um pouco o investidor, principalmente o investidor que colocou o dinheiro com aquele pensamento de que é D1, então é um fundo de liquidez. Essa recuperação ela vem vindo muito forte. Como que você vê daqui para frente o resultado do fundo? Porque eu vi tempos que o fundo fez 200 do CDI, praticamente. Eu acho que esse acaba sendo um grande problema que a gente tem, é o percentual do CDI. Tá? Porque, e o CDI sendo tão variável, né, a gente chegou a ter 400% do CDI. Né? E como o CDI é muito baixo, às vezes você tem essas distorções em termos de retorno. O que a gente acha que, e a indústria está indo, né, porque você pegar. Qual é o problema do percentual? Deixa eu voltar um passo atrás. E qual é o problema do percentual do CDI? Por que tem tanta variação? Vamos pensar o seguinte. Eu tive um título que foi emitido a 10% do CDI, a 10% ao ano de CDI. Esse título tinha uma taxa de 120% do CDI. O que isso está pressupondo? Vamos supor que seja 10%, só existe essa taxa de 10% para facilitar as contas. O cara tem 10% de CDI e 2% é o spread de crédito. Agora imagina a gente no cenário de 2%. Se você tivesse esse título a 120 do CDI, o spread de crédito sairia de 2 para 0,24, né, que é 20% desculpa, ia para 0,40, né, que é 20% de 2. O que a companhia fez para melhorar o risco de crédito? Não, nada, porque basicamente o CDI que foi o problema. Então o que você tem que fazer? Esse título que estava sendo negociado a 120 do CDI, eu preciso ter um spread de 2, né, que é o spread que deveria estar negociado. Então esse título sai de 120 e vai para 200. E esse título que sai de 120 e vai para 200, 200 é uma situação igual que estava lá. Né? A gente viveu uma sessão de estresse, então ele foi para 300. E quando você pega um título desse tipo, isso aí é uma jabuticaba brasileira, né, no final do dia. E esse título, no final, vira um título pré-fixado. Eu comprei um papel em CDI e o bicho virou pré-fixado. Você vê que as coisas vão misturando tudo. E qual o problema de você ter um papel pré-fixado? Porque, basicamente, você gera uma volatilidade fenomenal no título. Deixa eu dar um exemplo. Como é que é feita aí a precificação? Eu pego o papel, eu levo o valor futuro, a taxa de 120. Por que eu levo o valor futuro a 120? Que é a taxa que eu contratei, que é quanto eu vou receber lá na frente, que é conhecido. Só que essa taxa, esse título não está negociando mais a 120, está negociado a 250 do CDI 300, por causa dessa questão, uma delas, né, é a questão do spread de crédito. Eu vou trazer 250 a 300 do CDI. Sem entender muito, não precisa nem entender muito o conceito, mas 250 é muito maior do que 120. Se a curva de juros sobe, meu valor presente cai. Se a curva de juros cai, meu valor presente sobe. Sem ter nada a ver com a questão do crédito. E a gente passou nesses últimos anos, assim, as curvas de juros mexeram muito. Então, esse negócio acaba ficando muito volátil. Então, uma das coisas que a gente fez, tiramos. Mas voltando ao assunto. Então, essa questão de você ter 200, 300, 400% CDI, ele é muito mais em função do CDI baixo do que qualquer outra coisa. Então, olhando para frente, assim, se o CDI for para 6, a gente não vai ver mais esse 400 do CDI e tudo mais. Porque, basicamente, hoje, o que acontece? A indústria mudou, porque também tem um outro detalhe. Qual a companhia que vai querer emitir hoje uma dívida a 200% do CDI, sabendo que o CDI vai sair de 2 para 6? Não vai, ninguém. Não vai. Então, a empresa faz o quê? Vou emitir em CDI+. Né? Então, você tem a dívida hoje, grande parte, tirando o banco, grande parte das dívidas hoje é tudo em CDI+. Então, hoje você tem CDI e, digamos assim, você tem CDI, o CDI mais 2, que é a tua rentabilidade. Então,
Esse é o spread que vai ser. Então, a 2%, o CDI dava 200 do CDI. No CDI a 4, esse título não dá mais 200, ele vai dar 150 do CDI. E o CDI a 6, ele vai dar 133 do CDI. Então você vê que aí ele muda o percentual, que é exatamente isso. Assim, ou seja, a gente perde toda a referência do que é. Então o ideal para a gente, eu acho que agora provavelmente que o ideal a fazer é mudar essa referência para ser, em vez de percentual do CDI, que é uma coisa que muda de acordo com o nível do CDI, então você perde a referência, e para uma coisa que seja que não perca tanta, que seja um CDI mais. Ao fundo, quanto é que é o carrego, né? Quanto é que é a taxa média de rendimento de fundo? É CDI mais 2. Então, você coloca. Essa você sabe que é 2, que é 1,5, que não vai que muda se efetivamente o número mudar, porque melhorou a condição de crédito, enfim, diminuiu o risco, tem mais gente comprando, ou abriu, né? Mas eu acho que essa que é a dinâmica que deve acontecer. Ou seja, né, o cenário de um juros voltando a subir, o fundo ele volta aos seus normais, vamos dizer assim, não tem mais aquela marcação negativa, né, que deu. Não, ali a marcação negativa, o que aconteceu também, né? Primeiro, assim, por que foi tão forte? Então, aproveitando que eu estou falando dessa questão do CDI, lá teve dois efeitos. Teve dois efeitos. Um é a história do CDI+, a curva de juros subiu muito, a gente teve vários circuit breakers, inclusive. Então, o movimento que teve, ele foi muito alavancado pela curva de juros também. Então, o aumento de spread aumentou e a curva de juros explodiu. Então, foram duas coisas. E quem tinha papel, por exemplo, em PCA, não sofreu tanto. Uma das coisas que a gente acabou não sofrendo muito, a gente tinha papel em PCA. Então, a curva não abriu tanto e a gente não sofreu. Quer dizer, o CDI teve mais impacto. Mas olhando agora, a mudança que tem é você ter um fundo mais estável e é uma mudança da questão da dinâmica como um todo. Lá atrás foi liquidez também, isso que tem que entender assim, foi pânico. Então, o pânico que aconteceu foi, o que é a definição de liquidez? Né? Liquidez basicamente é o preço que um vendedor encontra um comprador. Imagina você o que estava acontecendo no passado. Ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar. E todo mundo sabe o seguinte, nenhuma empresa quebra por ter dinheiro em caixa. Então todo mundo estava querendo ficar com caixa salvo, né? Não ia comprar um ativo porque não sabia se ia encontrar alguém para vender. E a que preço ele ia vender. Então precisamos ficar com caixa por segurança. E a gente viu ali os spreads de crédito, teve negócio que saiu até no jornal de CDI mais 9. Né? Na realidade é aquela história. O fundo foi obrigado a pagar o resgate, né? Que se não paga o resgate é uma coisa grave. E aí, basicamente, ele encontra a CDI mais 9. E aí faz o quê? Vende a CDI mais 9. E uma coisa que você falou, até para juntar o que você estava falando, assim, os fundos que venderam acima de CDI mais 5 não se recuperaram. E a gente conseguiu se recuperar por quê? A gente entrou na crise com muito caixa e a gente teve dois benefícios. Né? O primeiro foi, o muito caixa significa que a gente não precisou vender ativos para pagar o resgate. Sofremos a marcação a mercado, como todo mundo sofreu, só que a perda que a gente teve ficou dentro do fundo. Né? E como em renda é fixa e esse valor futuro é conhecido e ele não muda, a gente conseguiu recuperar, né, nos meses seguintes. Mas, basicamente, quem vendeu o título não recuperou, porque ele quis CDI mais 5 foi muito mais, era uma taxa muito mais elevada do que ele comprou. Então, isso gerou uma perda imensa nos fundos. Tá? E é basicamente por isso que alguns fundos eles não se recuperaram e outros se recuperaram. E a gente, basicamente, o que a gente fez, além disso, foi a gente aumentou depois o duration do fundo. O que é o duration? No final do dia, duration basicamente é o prazo médio que a gente tem de receber o dinheiro de volta que você comprou o título. Né? E, basicamente, no cenário desse, que a taxa de juros estava muito alta, e a gente sabia que ia fechar, né? Ia diminuir, porque a CDI mais 5 não existe, né? Em termos de taxa, assim, era um cenário de estresse, não era um cenário de qualidade das empresas. E basicamente a gente alongou e aí se beneficiou também desse cenário de fechamento de taxa, que foi outra coisa que a gente conseguiu render super bem nos fundos. Né? E isso foi a questão de ter tranquilidade também. E a qualidade de crédito do Denali é muito boa, né? Eu vejo que é AAA, é sempre empresas muito boas pagadoras.
O que acontece é o seguinte, infelizmente, assim, a situação que a gente está vivendo é uma situação meio complicada. Porque Sim. assim, a gente compra o que a gente chama de crédito high grade, que basicamente é o topo da pirâmide do Brasil, empresas grandes, empresas de capital aberto, empresa que emite debênture são empresas SAs. Né? A gente compra basicamente alguns tipos de FDIC, debêntures e letras financeiras. De banco, os bancos mega capitalizados também, né? Inclusive com toda essa liberação de compulsório que foi feita, e os bancos não estavam emprestando tanto. E basicamente é o seguinte, se a gente for pensar e ver assim, quantos casos a gente teve de problemas de debêntures ou bancos do ano passado para cá. Teve um caso que, na realidade, que acabou entrando em recuperação judicial, mas a empresa já estava mal, não foi novidade, não foi espanto, não foi. Ali acabou sendo mais uma pá de cal do que propriamente aconteceu durante a crise. E a gente vê hoje, assim, as empresas são muito sólidas, né? Porque as empresas também, na hora que você diminui a quantidade de empresa pequena e média, muito desse fluxo vão para as empresas grandes. E as empresas grandes, muitas estão exportando, estão conseguindo até repassar preço, enfim. Então, a gente não tem literalmente nenhum problema de crédito. A carteira nossa acaba sendo uma carteira bem conservadora também, porque assim, fundo, a gente brinca que assim, os fundos nossos são para ser sem emoção, né? Então, na realidade, a gente até procura comprar com os níveis, uma qualidade de crédito bem alta, para justamente isso, não ter dor de cabeça. Mas hoje, assim, as companhias estão muito sólidas também. Então, eu acho que também a gente está num momento do ciclo ali que não tem nenhuma empresa, sinceramente, que a gente fala, poxa, essa empresa vai dar qualquer tipo de dor de cabeça. Não tem nada. Você vê uma recuperação boa delas nesse período de crise? Por exemplo, vamos supor que a pandemia, ela piore sei lá, a gente fique mais uma temporada aí com essa confusão toda que tem acontecido. É que as empresas, no final do dia, já aprenderam a viver com isso, né? A gente Já, já né? está praticamente há um ano aqui, elas já se adaptaram. Então, assim, não é que aquela história que foi de um ano atrás que tinha empresa, o cara teve que dar jeito, porque não. Agora, assim, todo mundo trabalha de casa, consegue trabalhar, né? As empresas, pelo menos, Se obviamente, tem reinventaram, umas né? empresas que sofrem mais do que. Mas essa questão por exemplo, a gente está fazendo uma live, você faz reunião via Zoom, você não precisa estar do lado, põe todo mundo trabalhando. Obviamente, tem setores e setores, mas não é a mesma coisa que, com o nível de tecnologia que a gente tem hoje, você consegue fazer. E muitas vezes você até ganha. Tem empresa que não quer voltar, né? Se você for ver assim, pegar o extremo, né? Então, você tem redução de despesa de escritório, tem outros ganhos aí mas enfim, as empresas estão se reinventando. Eu acho que esse que é o Sim, ponto, né? sim. Paulo, uma dúvida, uma curiosidade minha mais, tá? Como que você vê hoje o cenário da economia com o governo atual e como que você vê um cenário da economia com essa notícia que saiu recentemente aí do Lula, por exemplo? A gente está falando da esquerda e da direita, né? Para a gente não falar nomes aqui e não ser muito polêmico, mas como que você vê esse padrão todo aí? Eu acho assim, que momento que a gente está vivendo hoje, assim, é um momento complicado com a história do coronavírus, né? Ano passado foi um pouco também diferente, porque assim, você conhecia alguém que teve coronavírus. Hoje, assim, você conhece alguém que morreu de coronavírus, ou conhecido e tal. O negócio está muito mais perto da gente, né? Então, Sim, isso também traz um pouco mais de receio, de medo e tudo. Agora, com a eleição, eu acho que assim, primeiro, a eleição foi antecipada, né? Então, claramente foi antecipada. Hoje você tem o presidente tem um concorrente de peso, né, que ele não tinha antes. Então, agora a gente pode dizer que tem um concorrente. E pode ser, no limite, pode ser até positivo, né? Porque se você tem, antes não tinha concorrente, agora tem, então você tem que fazer direito, né? Porque você sim, tem alguém à altura que seja. A gente está olhando um pouco para ver, acho que está bem recente esse negócio, então a gente está olhando para ver qual é o impacto. Eu acho que está um pouco encoberto ainda pela essa questão do coronavírus e vai durar ainda essa vacinação. Agora está começando a acelerar, né? Está começando a ter mais. A gente vai ver provavelmente passou aí de 20 milhões de pessoas aqui, toma 22, praticamente 22 milhões de doses na primeira. sim. Você começa a dar uma aliviada.
eu acho que nem agora assim, você tem tempo de falar alguma coisa, porque está todo mundo falando do coronavírus e preocupado. Eu acho que daqui a 2, 3 meses você começa a ter uma discussão mais forte dela. E aí, assim, tem que ver como é que rumo a gente vai levar, porque. E que também, como é que eu posso te dizer? Qual programa, né, que o pessoal de esquerda vai tá fazendo também, né? Porque você teve vários chapéus ali que foram usados ao longo do tempo. Mas eu acho que assim, está muito cedo ainda, sinceramente, para a gente saber que direcionamento vai acontecer. Agora, o que vai acontecer é que, de fato, assim, hoje você tem uma concorrência que você não tinha há um mês atrás, né? Sim. Então, Isso pode afetar, eu acho que um poucro mais os outros fundos, né? Mais de o Income, por exemplo, que é mais de ações, é, que pode ter uma o, o, cre- volatilidade. exatamente o que você falou, o crédito é mais lento, né? Então, Sim, assim, ele demora mais tempo uma empresa piorar. O que acaba sofrendo mais, sem dúvida, é o multimercado, né, que sim, pode ser, inclusive, ele pode ir muito bem, né, porque esse cenário de mais volatilidade acaba ajudando para esse tipo de estratégia, e bolsa é o que acaba sofrendo mais, né? sim, Isso se tiver, pelo menos, no mercado local, né, vamos dizer assim, a parte local que você pode ter nos fundos. Né? sim. Paulo, eu vou aceitar aqui o Paulo, nosso gestor, Paulo Cunha, ele está pedindo para participar aqui da conversa, vou aceitar aqui rapidinho, tá? Tá ótimo. Tá aí. Aí, opa, Fala, Paulo, tudo bem, cara? beleza? Tudo tranquilo? Tá tranquilo. Tá tentando Tudo aí jóia. participar, estava travando aqui Sim, o Instagram. Não, eu tinha algumas perguntinhas aí para você, aí queria aproveitar esse bate-papo, né? E a gente Vamos teve lá. agora mais recente, aí no comecinho do ano, bastante recurso saindo de fundo de ações e indo para renda fixa, né? A gente teve um dado da Ambima aí, se não me engano, perto de 60 bilhões. E que o que estava acontecendo nos últimos tempos era exatamente o contrário, né? As pessoas saindo de renda fixa, que os juros estavam muito baixos, pouco atraentes, e indo para a Bolsa. Ao que você acha que se deve isso? Você acha que é cenário político, a perspectiva dos juros estarem maior? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí. Cara, assim, eu acho que tem um pouco dessa questão da incerteza como um todo, né? Porque o cenário ficou bem mais conturbado, né, do início do ano para cá. E as pessoas também, se a gente olhar como é que está acontecendo, aumentou a volatilidade dos negócios, né? Muita gente ganhou dinheiro também, se acaba ajustando e diminuindo o risco das carteiras. Eu não acho que seja atratividade em renda, em CDI, pelo menos. E muita gente também acabou indo para a própria bebendo para papéis em PCA, né, que você teve uma rentabilidade maior. Quando você olha a fundo ali, muitas vezes você tem essa questão até de dinheiro de estado, município, tudo que atrapalha um pouco na margem ali a estatística, né, quando você olha a renda fixa em geral. Mas o que a gente viu, assim, melhorou um pouco, sim, o fluxo e muito do dinheiro também. Eu acho que o pessoal, dada essa volatilidade toda, acabou colocando dinheiro em D1 nos fundos, porque aumentou um pouco o volume também, mais no D1, que é um pouco esperando o momento para você entrar. Porque aumentou a incerteza, né? Se você olhar em termos de risco, em termos de bolsa, né? Pelo menos aumentou bem a incerteza. Crédito nem tanto, né? Mas o bolsa aumentou. Então, eu acho que pode ser um indício do que as pessoas estão esperando para um momento melhor para fazer a alocação. Tem também um outro ponto, que eu não sei exatamente medir isso, mas a própria piora da pandemia. Né? Então as pessoas sabem que, putz, talvez eu vou salvar vou botar algum dinheiro em renda fixa, prevendo ali um gasto futuro. Né? Porque se você olhar o que acabou acontecendo, você teve muito saque também de poupança. Né? E aí você não sabe se você teve saque de poupança para consumo, ou se você teve saque de consumo até para mudar para outras aplicações. Entendi. Mas você acha que a gente deve continuar vendo isso acontecendo ao longo do segundo semestre também? Ou você acha que a Bolsa, eliminando um pouco a incerteza, pode voltar a entrar aí recursos, tá drenando um pouco de dinheiro? Cara, no limite, assim, vai depender muito do que for acontecer, né? Porque isso, o que a gente vai ter de reforma, como é que a pandemia vai acontecer, o que vai acontecer e tudo mais. Eu acho que é um pouco esse cenário que a gente está
que você tem que ver. Hoje o cenário está muito incerto e as pessoas estão muito apavoradas, né? Pelo coronavírus e tudo mais. Então, eu acho que primeiro, assim, para você começar a ter um fluxo maior, eu acho que você precisa ter pelo menos uma certeza de cenário. Se a gente for ver, que primeiro teve a história agora também, que também não ajuda a história do orçamento. Embora a gente entenda até que vai ser resolvido isso, porque não interessa para ninguém manter do jeito que está, e até o pessoal já falou, de certa forma, que todo mundo fez o meia-culpa, mas isso já gerou um mês aí praticamente de nervosismo, e a curva de juros subiu quase 2 pontos percentuais, né? Isso nos últimos 60 dias para cá. Então, eu acho que esse acaba sendo um ponto. Mais segurança ainda, não ajuda nada as pessoas a tomarem uma decisão de investimento. Porque não sabe que agora é o momento, espera um pouco, o que vai acontecer, vai piorar. E o que está acontecendo um pouco, aí a opinião literalmente minha, tá, nisso, eu acho que a gente está num momento também agora, que é um momento meio que de virada, porque agora você começa, de fato, vacinar as pessoas mais rápido, tem mais vacina disponível, e a gente está vendo que literalmente o pior está para trás. Mas só que assim, demora isso, né? Não é uma sensação assim, poxa, de um dia para o outro você vacina 20 milhões de pessoas. Você está vacinando mais de 1 milhão de pessoas, mas o Brasil é um país grande, né? Infelizmente, a gente precisa... Na realidade, você tem que dar 400 milhões de doses, praticamente, né? O dobro da população, tirando a Janssen, né, que ela é uma só. Então, esse processo demora e até dar resultado, vão ter que passar alguns meses aí. E eu acho que... E, de novo, esse cenário um pouco de que todo mundo tem alguém próximo que morreu, não ajuda nada em questão de você ficar confiante e saber quando sai. Porque, no limite, eu acho que assim, a gente está tão poluído de informação, e a informação só diz coisa ruim, né? Então, aqui você começa a ler aquela história do Butantan, não, que Butantan não recebeu IVA, e tem 200, lá na última linha fala, mas a princípio a entrega da vacina não vai seguir o cronograma original. Mas isso quem chegou lá e leu, né? 90% já parou no primeiro parágrafo. A notícia, ela... Então, peraí, Cacá. Tá me ouvindo? Fala aí de novo, Paulo, que deu uma cortada no áudio. A notícia impacta de maneira negativa, né? Independente do pano de fundo. Porque o cara não sabe, o cara tá lendo aquilo lá, a gente tá até acompanhando isso, né, de perto, então você consegue mas então tem um pouco disso, assim, eu também não quero entrar muito no mérito de discutir aqui se bem gerido, mal gerido e tudo mais, só fato contra fato. E eu acho que isso vai dar na hora que começar a melhorar, eu acho que também melhora o clima de todo mundo, e aí na hora que melhora o clima, você pode ter uma volta para a Bolsa também de aplicação e tudo mais. Eu não acho também, outra coisa que vai acontecer, eu não acho que você vai ter aquele fluxo que teve de Bolsa no passado. Desculpa, Bolsa não, de crédito no passado. Porque hoje você, assim, todo mundo já, de certa forma, diversificou a carteira, botou dinheiro lá fora, botou dinheiro em várias outras classes de ativo que não botavam antes, e não vão tirar tudo, vão botar em crédito. Eu acho que você tem na margem uma alocação, mas não é aquela alocação que a gente teve no passado. É muito mais diversificação de uma classe que estava, digamos assim, totalmente desvalorizada para uma classe que vai voltar a ser competitiva. Entendi. E aí, falando assim, a gente sabe que a RX tem vários outros fundos, né? O tema aqui hoje é mais renda fixa, até mesmo pela alta da Selic e tudo mais, mas a RX também tem bons fundos de ações e até mesmo multimercado, né? Então, querendo explorar um pouco isso, você falou da curva de juros estando alta e da Bolsa estando um pouco ainda deprimida por causa desse ambiente que a gente está vivendo, principalmente aqui no Brasil, você vê mais oportunidade em renda fixa, né? Se você não for, sem avaliar o perfil do investidor, né? Que a gente sabe que a gente tem que avaliar isso, é o primeiro ponto, mas sem considerar isso, a gente tem mais oportunidade hoje no mercado de renda fixa ou na Bolsa a gente tem mais upside? Né? Eu acho hoje assim, o mercado que está mais estressado, eu acho que acaba sendo o mercado de juros. Tá? Então eu acho que esse é o mais estressado e acaba beneficiando alguns papéis, alguns fundos de risco de mercado. Porque no final do dia, assim, se a curva de juros fechar, valoriza a Bolsa, né? A Bolsa no final acaba tendo uma correlação com o título de renda fixa mais longo. Né? Então eu acho que assim, o que precisa de certa forma é a curva de juros também cair um pouco e dar uma acalmada no mercado, que isso que é outra coisa que é importante, né, da gente ter um horizonte.
Mas a gente tem a oportunidade, assim, e bolsa não é Ibovespa, né, que a gente fala, é muito mais stock picking, porque você tem alguns setores que vão ser efetivamente, e não necessariamente nem precisa ser empresas domésticas, né, pode ser empresas que tenham receita lá fora e tudo mais. Porque se você pega, por exemplo, o dólar a 5,50, 5,80 que chegou a estar, a empresa de exportadora vai nadar de braçada, né, vai ser fácil ali ganhar dinheiro. A 5 também para eles também é bom. Agora, esse também é o primeiro ponto. O dólar veio para 5, veio para 4,50. Vamos botar no cenário. Talvez você tenha outras empresas, mas eu acho que você tem, por incrível que pareça, tem muita oportunidade no mercado como um todo. E aí as empresas vão variar. O cenário que a gente tem é ter um dólar acima de 5. Tá? Cenário básico, porque a gente também não vai dar tempo de você fazer tanta reforma. A gente já está em abril, né? Uhum. Você põe aí 1 mês, 2 meses, junho, aí foi meio do ano, Boa, né? Ano que vem é o que você falou de eleição, não tem nada, então assim, não dá para, mas a gente acha que juros é uma boa opção, crédito, renda fixa de certa forma também. Agora, o que é o melhor? É boa pergunta. O que a gente acha, mas assim, juros é muito bom, agora, juros também você tem que para você ganhar dinheiro de fato no juros, você tem que ter um título mais longo, né? E isso te traz mais volatilidade também. Mas o curioso é quando você pega a curva de juros a longa, né? Que já está lá perto dos 9, e a última vez que a gente viu isso, acho que tinha sido perto quando o Moro caiu, né? Quando estava lá no meio da pandemia, o Moro caiu, estava no mesmo patamar que está hoje. E naquela época a Bolsa estava em 70 mil pontos. E agora a gente já vê a Bolsa perto dos topos, né? Então, curioso você ver isso. O juros longo está embicando bastante, mas ainda assim a Bolsa está deprimida, mas está perto do topo, né? Enfim, tem algo um pouco descolado aí. Você tem... Por isso que eu falo assim, hoje o que deveria vir para a média, de certa forma, é o juros, porque o juros subiu muito em função de um estresse que, a princípio, não deve se realizar, né? Que é a história lá do orçamento e tudo, aparentemente, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas o que a gente acha que você consiga ter ali digamos assim, um acordo e resolva. Então ali você deveria ter um fechamento da curva e a bolsa é um pouco mais lenta, né? Em função disso, seria o ativo seguinte, né? Se tudo correr bem, e aí a bolsa também tem outra coisa que tem que olhar, como é que a economia volta, né? Para saber que tipo de setor. Porque se a gente pegar, por exemplo, deu errado na vacina só daqui a 1 ano. Shopping center não adianta, esse setor vai ser complicado. E provavelmente o e-commerce, esse outro vai ser mais beneficiado ainda, mesmo no movimento que teve no passado, né? Então tem um pouco dessas apostas que são incertas ainda, né? Porque a gente não consegue saber exatamente. Agora, se você partir para uma exportadora e tudo, você já está fugindo desse risco, né? Você está olhando para o risco lá de fora, né? Por exemplo, se você pegar uma empresa que tem grande parte da receita lá fora. Então depende um pouco do cenário que você está olhando, né? E o que você... Para crédito, é claro que é bom uma empresa com uma boa previsibilidade. Então, às vezes, para crédito é bom a exportadora, aquela empresa está mais ligada a cenário, né, global, que a gente está passando por esse ambiente. Agora, indo para as ações, é melhor ir aonde está tudo ferrado? Bancos, shopping, essas coisas? Ou estão preferindo papéis aí mais sólidos para não ter surpresa? Paulo, ele está querendo saber se está comprado. Ou se está comprado nos bancos? Não, o ponto, assim, cara, Paulo, de novo, assim, o que a gente acaba procurando fazer, você tem que estar nas duas pontas, né? Você não pode, porque você tem que ter um equilíbrio também, porque você não pode ir all-in, né? E se você errar o cenário, putz, já era, né? E a gente também tem uma filosofia de preservação de capital. Então, antes de ganhar, a gente está olhando ali para também não perder. Então, assim, tem que ter uma carteira balanceada e a gente acaba tendo algumas posições que são, obviamente, meio que hedge da outra, né? Porque também não dá para você ficar... Primeiro que sim, não dá para... Vamos fazer um cenário, vamos pegar só exportadora, só coisa que tem dólar. Aqui a gente vai, aprova alguma coisa que a gente não espera na Câmara, no Senado, dólar... A gente vai dormir com dólar 5,5 e volta com 4,5. Cara, muda tudo o valuation, né? Sim. Então, assim, a gente tem que também, na hora que você faz os cenários e discute os próprios papéis, o que a gente procura fazer muito é entender quais são os possíveis cenários daqueles eventos, mas nunca esquecendo também
os extremos, né? Porque Brasil, assim, esse exemplo último da liberação do ex-presidente, ninguém estava esperando, né? Sim. Então, ou então você pensar até a história, por exemplo, do Bolsonaro falando da Eletrobras, e na realidade ninguém esperava que era o inverso, ia ter uma medida provisória no governo para privatizar. Pois é. Então, a gente, assim, Brasil, o pessoal brinca, né? Primeiro tem o Brasil não é para amador, e no Brasil até passado é incerto, né? Sim. Então, A gente viu isso. mas assim, brincadeiras à parte, o que a gente procura fazer é isso, na realidade, assim, não dá para você ter 100% numa tese só, porque se você erra, é aquela história, se você der certo, você vai ser o primeiro, o fundo vai voar, mas se der errado, você já era, né? Uhum. Então a gente tem que sempre ter uma carteira, de certa forma, diversificada, tá? E olhando essas teses também, tá? Assim, quais são o potencial de ganho e de perda, né, no cenário. Não, perfeito. Para falar um pouco mais em detalhe aí da RX, né? Então, falando exatamente dos fundos, pelo menos do que a gente costuma usar mais como um fundo caixa, né? Que está na maioria da carteira dos clientes do nosso escritório. Primeiro é o ARX Denali, né? Que acho que é um fundo de crédito que vocês exploraram bem aqui no ponto hoje, né? Que está com uma rentabilidade aí nesse ano, pelo menos em 200%, 300% de CDI e com uma liquidez de um dia, né? Pediu o resgate e um dia está na conta. Acho que esse, não sei se é o carro-chefe, mas enfim, pelo menos a gente é um dos, né? O que é o que eu estava falando antes, assim, os fundos hoje que tem em crédito em CDI não tem demanda, né? Assim, sendo muito sincero, ele acaba, porque é lógico, assim, se você tem a opção de comprar um produto de debênture incentivada, por exemplo, que te paga IPCA mais, e só o IPCA é o dobro, né, do CDI, né, então, e é isento ainda, então, assim, você tem. E acaba o Denali sendo o carro-chefe momentâneo, né, hoje, porque basicamente você não olha ali como fundo de crédito, você olha muito mais o fundo de caixa, né, que é o que você falou. Tá? E um pouco assim, e que eu brinco muito até ir lá e falo isso sempre, assim, os fundos têm fases também, né? Então a gente já teve os fundos em CDI sendo os queridinhos, viraram basicamente os fundos de debênture incentivada, amanhã pode inverter, né? Mas basicamente o que a gente tem hoje assim, que a gente tem captado muito são os fundos de previdência. Então os fundos de previdência, inclusive a gente tem mais um fundo entrando na plataforma amanhã, que é um fundo de inflação curta com crédito privado, que é o RXK2, que a gente fez com a Sul América, o K2 Sul América. E então hoje você consegue botar em previdência, e previdência está vindo muito, até pelo efeito todo que a própria XP está trabalhando com a da seguradora, tá? Muita portabilidade está acontecendo, né? Então você tem essa oportunidade, digamos assim, de mercado, de acontecer, o multimercado está crescendo muito, né? E os fundos de ações também estão captando, mas hoje, basicamente, em termos de produto, sempre captou menos, né? Porque ações sempre tem uma quantidade menor, mas ele está sendo menos atrativo do que os outros dois fundos. Tá? Então, basicamente, essa é a nossa primeira crédito, né? Que está captando aí previdência. Graças a Deus a gente está captando muito bem. Legal. Multimercado e depois ações. Mas eu acho que também, assim, se você pensar o que aconteceu aí nos últimos 3 meses, não ajuda tanto para ação, porque tem muita gente que fica... aquela história, o cara já perdeu dinheiro ano passado, aí fala, pô, vai acontecer de novo com essa incerteza do aumento do número do cenário de pandemia piorando. Bom, né? E aí acaba esse dinheiro indo, que é o que a gente estava falando de renda fixa, acaba sendo colocado em renda fixa esperando um momento melhor, porque não sabe o que vai acontecer. Estou falando dos nomes, você tem o Denali, né, que é o fundo caixa, aí você falou do debênture incentivada, que tem isenção de IR na pessoa física, que é o Elbrus, né, a RX Elbrus. Que é o Elbrus, e o Elbrus, na realidade, já está precificada essa subida de taxa, então você está comprando ali o Elbrus com a taxa super longa, então você tem um nível ali digamos assim, de proteção bom, né, na carteira, então você não vai perder, já perdeu, né, vamos dizer. Perfeito. E aí a Denali, o Elbrus, aí a gente tem o RX Wincom, né, que é o de ações, esse é um que a gente usa bastante também, ações puro. O income de ações, ações puro, ele é um fundo que tem D3 de liquidez, 20 anos de história, 15 anos com o mesmo gestor. Né? Excelente histórico. Então,
E ele tem aquele viés de reinvestir os dividendos, né? Esse income. Tem. Ele tem um viés ali dentro que a gente procura fazer de preservação de capital. Então ele vai ter entre 10% e 20% da carteira em papéis que pagam muito dividendo, que tem um fluxo de caixa mais estável, como telecomunicações, energia elétrica, e que acaba fazendo com que o fundo tenha e vá muito bem sempre que a bolsa cai. Então ele acaba protegendo muito o cotista, a gente gera muito retorno ali. Tá? E esse fundo tem uma grande vantagem, assim, ele é um fundo pulverizado, né, porque assim, vai ter 35, 40 posições, porque eu preciso pagar o resgate em D3. Isso faz também assim, que esse seja um fundo que na história do fundo, ele nunca vai mal. Porque é difícil você ter um fundo com 35 posições que você vá mal. Por outro lado, ele dificilmente também vai ser o melhor fundo do cliente, mas ele acaba, essa forma do que a gente monta a carteira, combina bem com outros fundos na carteira, né, porque é um estilo de gestão diferente dos outros fundos. Entendi. Muito legal. Bom. Tá bom, Paulo. Acho que tem mais algum outro detalhe, alguma informação que você queira... O outro fundo que tem ido super bem também, que é o multimercado, que é o ARX Macro, mudou de nome, era Especial Macro, virou ARX Macro FIC-FIM. Esse é outro fundo que tem ido super bem, está com um histórico bem bacana, e o fundo é D1 ainda. Que é outro diferencial. E ele é muito pouco, uma coisa que é legal desse fundo, que ele tem uma correlação muito baixa com outros fundos. Então, que é aquilo que você busca, né? Você tem que buscar um fundo que tenha correlação baixa. Não adianta nada você botar 2 fundos que tenha correlação de 1, e no final você está botando 2 fundos iguais, escolhe um dos 2 e pronto, né? Mas esse é outro fundo que tem ido super bem com uma correlação muito baixa. Então acaba sendo também uma opção interessante. Interessante, dê mais vontade de caixa. É que assim, esses fundos no final, os fundos quando você vai ver assim, o que o cara acaba consumindo caixa, basicamente ele acaba fazendo, comprando ações, né, no final do dia. Porque assim, quando ele compra uma posição de título público, por mais que você compre em TNB, tudo, no limite é quase que caixa ali. A não ser que você compre um 55 e tal, que o negócio é mais ilíquido. Mas grande parte da carteira acaba sendo feito via derivativo, né? Então você acaba tendo a margem e o fundo fica com uma quantidade grande de título público, né? Perfeito. Então você consegue... E aí tudo assim, também de novo, não a gente consegue ter D1, o fundo é muito pulverizado, não tem concentração de passivo, né? E daí tem que ver qual o tamanho que vai, né? Tem uma série de coisas, né? Itens que a gente tem que olhar para acompanhar, para manter ou não. A questão é, hoje está assim. Se você perguntar amanhã, pô, não sei, mas hoje ele é um fundo D1. Né? Porque o grande problema do fundo, na realidade, é o teu tamanho. Né? Então, quanto maior é o tamanho, por mais que você consiga, você receba um resgate de 10%, ele é bem maior do que era antes, se ele crescer. Então, é isso que você tem que olhar também, qual o tamanho, a questão de liquidez também. Né? Se você, por acaso, tiver um resgate, como é que você opera isso aí, né? Os ativos que você está comprando e tudo mais. Legal. Show. E Paulo, aproveitando esse gancho que a gente está falando do income e dos fundos multimercados, como que você vê essa migração da galera da renda variável hoje local, indo tudo para BDR, desconfiando agora do Brasil, todo mundo... Agora virou uma coisa meio que, não modinha, mas tá todo mundo falando de BDR hoje. Como que vocês veem essa migração e se a casa pretende explorar esse mercado ou não? Se a gente olhar friamente, o brasileiro tem um viés local, né? E a gente, assim, em lugar nenhum do mundo se aplica 100% do teu recurso em dinheiro no teu próprio país. Então você deveria já, né, aplicar em outros lugares. A gente não faz isso. Então eu acho que é uma tendência que veio para ficar e vai acontecer. Se você olhar, eu acho que isso não volta, né? Porque você tem um risco local que é muito grande. O fato de você botar dinheiro lá fora, você está diversificando também a sua carteira. Essa diversificação traz uma redução de risco. A gente também tem um projeto de trazer também os fundos lá de fora para cá. A gente está dentro de uma gestora, né, de um grupo que tem, além de nós, 7 gestoras a mais, 2,2 trilhões de dólares sob gestão. Fundo de qualquer coisa que você possa imaginar, a gente tem. Então a gente está hoje num processo desse de estudar para trazer para cá esses fundos. Né?
O grande ponto que tem agora a discussão nossa é o que trazer, né, no final do dia, porque você já tem uma plataforma de fundos que é bem abrangente, né, se a gente for olhar, e então você tem que trazer alguma coisa que seja de impacto também e que seja diferente, né, vamos dizer. Então a gente está vendo o que poderia ser isso para fazer. Agora, é uma tendência que eu acho que veio para ficar, tá? A grande discussão dessa tendência, e aí eu não sei sinceramente qual é a resposta, e que é a pergunta que todo mundo faz, se é redeado ou não redeado. Né? Com dó. Agora, e o problema é o dólar agora, né? Assim, o pessoal fala, pô, dólar 5,80, 5,70, não vou fazer isso, mas o dólar subindo, né? Mas eu acho que assim, esse é um produto que ele veio para ficar. E aí, por isso que eu até falo, quando eu, assim, o negócio de crédito, de certa forma você não vai voltar ao que era, é um pouco isso. Uma das coisas que tem é você... as pessoas aprenderam a aplicar na bolsa, que não aplicavam antes, as pessoas começaram a comprar outros ativos, multimercado, tudo, porque rendia muito pouco ali, e provavelmente a gente não volta, né? Porque o cara muitas vezes o pessoal já acostumou. A gente viveu um passado no Brasil, se a gente olhar, não muito distante, que as pessoas só aplicavam em CDI, né, no banco. Era CDI, era uma fundo com taxa maior, menor e tudo, mas era só fundo em CDI. Ou você comprava uma LCI, uma LCA com liquidez diária, 100% do CDI, isso era o máximo, né? Não pagava imposto, tudo. Então, esse mundo mudou, acabou. Eu acho que... E hoje é o que você está falando. Pô, quem pensava que você ia ter uma prateleira de fundo internacional? Você consegue comprar qualquer tipo de produto hoje, lá na XP, enfim, nas outras plataformas e tudo. Fundo, acesso internacional, né? Você pensar até com exposição à moeda diferente, né? Área diferente e tudo. Então eu acho que assim, o mercado tende a evoluir, porque até o nosso também, né? Uma série que eu acho que isso ajuda, né? Porque você também, na hora que você começa a investir lá fora e você tem determinadas estratégias que você não tem aqui, você força que as estratégias daqui sejam criadas também. Então, eu acho interessante porque melhora os produtos, né? Você tem que olhar para ver lá fora também o que os caras estão fazendo e se evolui, né? Show, maravilha. Muito bom, muito bom. E é isso. Tá Tem bom. mais alguma coisa, Paulo, para perguntar aí? Não, acho que você pode falar alguma coisa para complementar. Acho que, né, a gente passeou aí por todos os fundos, fundo caixa ordinário, o Elbrus, que é o debênture incentivado, o RX Income, tem também o macro, né? E agora, pelo que você está dando essa prévia aí para a gente, vai ter um fundo também internacional, né, da RX, que deve também vir muito bom aí, como é o estilo de gestão aí da casa, né? Então é isso. Se você quiser aproveitar aí, complementar com mais alguma coisa, Paulo? Acho que a gente já falou tudo, assim, o que eu queria só terminar assim, de novo, tem que ter muita resiliência, cabeça no travesseiro, pensar bem, tomar decisão com calma de qualquer coisa que for fazer de investimento, né? Assim, não fazer... E a única coisa que eu acho que a gente tem certeza que vai acontecer agora, daqui para o final do ano, vai ter volatilidade, né? Então tem que ter calma e tranquilidade, mais do que nunca. Eu acho que é só esse recado aí, porque o próprio mercado americano, embora esteja muito bom, né, esteja rodando bem tudo, mas é um mercado que é muito alavancado. Então, quando os movimentos vão ser muito fortes também, né? Assim, quando você tiver, né, a gente, não que vai acontecer, mas é só para a gente pensar assim, e tem que ver que vai ter volatilidade. A gente viu o que a gente teve nesses 3 primeiros meses do ano, foi muita volatilidade aqui no Brasil. Né? Sim. Então, eu acho que é isso, tem que ter sangue frio e ter um perfil, ter os produtos adequados, né? O perfil também, para não passar puro, né? Acho que é isso. Sim. Beleza, Paulo. Obrigado aí pela live, pela aula de sempre, né? Que é conversar contigo. A gente gosta bastante da gestora. E é isso aí. Paulo, você quer complementar aí? Não. É isso. Obrigado pelo convite, tuas ordens. Sempre muito agradável falar com vocês. Sempre bom esse bate-papo aí de mostrar como é que a gente está pensando também. Show. Obrigadão, Paulo. Obrigado Valeu. a todos aí pela participação. Boa noite aí. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.